Ninguém me perguntou, mas o assunto que eu quero falar com você essa semana é sobre a reaproximação diplomática entre Estados Unidos e Cuba, Cuba e Estados Unidos, que foi anunciada essa semana tanto pelo presidente americano Barack Obama como pelo presidente cubano Raul Castro. Eu imaginava que Cuba passaria por grandes transformações assim que Fidel Castro morresse, assim que Fidel Castro fechasse os olhos. Porque, na verdade, quem manda em Cuba, apesar de debilitado, apesar de já com a idade bastante avançada, com doenças, é Fidel Castro. Raul Castro é irmão de Fidel, é o atual presidente de Cuba e eu acredito plenamente que Raul faz o que Fidel quer que ele faça. Acredito que essa reaproximação tenha sido também porque Fidel aceitou essa reaproximação. Então eu imaginava que quando Fidel fechasse os olhos, aí sim Cuba passaria por grandes transformações, incluindo a chegada dos Estados Unidos. Mas, antes de Fidel morrer, já existe essa reaproximação. O embargo financeiro, o embargo econômico continua, mas eu acredito que agora é só uma questão de tempo, talvez mais uns 2, 3, 4 anos no máximo, para que finalmente esse embargo caia por terra também e que finalmente Cuba seja um país como todos os outros, sem sofrer essas sanções que sofre dos Estados Unidos, essas sanções derivadas ainda da Guerra Fria, do tempo que Cuba era aliado da União Soviética. Eu tenho muita vontade de conhecer Cuba. Eu falo isso já há alguns anos, não consegui ir a Cuba ainda, isso por falta de dinheiro e por falta de tempo, as duas coisas, mas eu acredito que agora não só eu, mas outras pessoas terão a oportunidade em breve de conhecer Cuba, porque Cuba estará um pouco mais aberta ao mundo. Cuba já é um ponto turístico, já é um país turístico, um país interessante para você conhecer. Eu queria conhecer muito a Cuba de Fidel Castro e corro o risco daqui para frente, dependendo do tempo que eu demorar a chegar até Cuba, que eu conheça já uma Cuba invadida pelos americanos. Porque não pense que Barack Obama é um presidente bonzinho e que simplesmente ele está querendo dar uma colher de chá para Cuba, não. Barack Obama tem interesses econômicos em Cuba. Barack Obama tem interesse de colocar o jeito americano de ser dentro de Cuba. Ele quer colocar McDonald's lá, ele quer colocar carros da GM, carros da Ford e de tantas outras montadoras. Ele quer vender coisas para Cuba. Ele quer implementar o jeito americano de ser dentro de Cuba. Ele quer influenciar na economia, na política e em tantos outros pontos, como os Estados Unidos já influencia tantos outros países. Mas, ainda assim, de qualquer forma, é uma boa notícia. Afinal, não fazia o menor sentido Cuba totalmente isolado, Cuba uma ilha, desculpe o trocadilho, mas Cuba uma ilha em relação ao mundo. E agora, talvez Cuba principalmente a população cubana, vá ter acesso a coisas que infelizmente eles não tinham, não só coisas materiais, mas também mais liberdade de imprensa e outras vantagens que qualquer país democrático deve receber e que Cuba, por vários motivos políticos, por todo o seu contexto histórico e também por essa relação cortada com os Estados Unidos, essa relação diplomática cortada, esse embargo, sempre a população teve que pagar o pato e teve que ficar à margem da sociedade mundial. É isso. Ninguém me perguntou, mas eu sou o Fábio de Lima e todos os sábados estou aqui com um assunto que eu acho pertinente, dando a minha opinião e querendo saber a opinião de vocês. Portanto, comente abaixo desse vídeo e também se inscreva no canal Ninguém Me Perguntou para todos os sábados você receber em primeira mão o meu vídeo novo. Está bem? Obrigado e até a próxima semana.